Bom, gente, agora que a gente discutiu sobre o aspecto que envolve o comportamento, dentro do cenário da análise do comportamento, e além disso a gente continua respeitando aquelas classes de seleção que a gente discutiu antes, né? Filogenética, ontogenética e a sociocultural. E aqui a gente vai entrar num cenário do corpo, que eu gosto de chamar dessa proposta de corpo como condição, ou seja, o elemento filogenético que dá fundamentos, que dá condições para o corpo reagir e agir de determinada forma em determinado ambiente, certo? Que se dá pelos moduladores que envolvem a ingestão de alimentos, no controle da saciedade e o controle do apetite, certo? E esse cenário é correspondente à ação neuroendócrina. Então a gente vai entender isso agora do aspecto orgânico do organismo como parte desse elemento que é necessário para que o comportamento aconteça. E como a gente vai linkar isso depois? Vamos discutir daqui a pouco, mas só para vocês entenderem, né? Como eu falei para vocês, o comportamento não acontece do nada. Temos elementos que são inatos, como alimentação, reprodução, né? Ingestão de líquidos, a sobrevivência, então fuga, esquiva, ou se não agressividade, certo? E também a segurança que envolve a realocação para locais mais seguros, perfeito? Então, dado esse cenário, eu tenho um organismo que vai disponibilizar também formas de reagir e agir diante dessas condições, que aí se dá por esses elementos moduladores do apetite. Então, GLP-1, peptídeo YY, que é os peptídeos gastrointestinais, a própria leptina, a própria insulina, e tudo isso a gente vai discutir agora com relação ao seu papel em função diante do organismo com relação à ingestão de alimentos e como isso propõe-se de interação com o ambiente, da forma também como esses elementos são condicionados, tanto com alterações internas, que se dá pela privação, pela inanição ou pelo excesso de ingestão, quanto os elementos internos, que se dá pela sugestão e pela relação de aprendizado com essas sugestões alimentares. Perfeito? E com os cenários que estão relacionados a essa função da alimentação. Então, a alimentação vai muito mais além do que discutir apenas o aspecto da sobrevivência dentro de uma sociedade mais complexa. Certo? Então, vamos lá. Entendendo os sinais, né, sinais do adipócitos e os sinais dos hormônios gastrointestinais. O que esses são os sinais da adiposidade, né? Lógico, a insulina é produzida a adiponectina é produzida aí a leptina no adipócito, mas a insulina é produzida no pâncreas. Porém, quando a gente fala de sinais dos adipócitos, a gente está falando de sinais que atuam de forma um pouco mais crônica, ou seja, de mais longo prazo, de uma forma em um estado mais, né, basal, ou seja, uma mudança de resposta que ela é mais tônica, né? Então atua de uma forma mais constante, perfeito? Já os sinais gastrointestinais, eles atuam de uma outra maneira, de uma forma mais aguda, mais em pico, mais fásica, certo? Que corresponde àquelas mudanças mais expressivas em um curto período de tempo. Quem são esses sinais? Grelina produzida no estômago, GLP-1, peptídeo YY, CCK, certo? São todos produzidos no intestino. Tem o polipeptídeo pancreático também, tem a oximodulina, mas vamos focar principalmente em CCK, GLP-1, peptídeo YY e a grelina. Grelina tem como função de aumentar a ingestão de alimentos produzidos no estômago e os outros gastrointestinais que estão no intestino têm a função de suprimir a ingestão de alimentos, certo? GLP-1, peptídeo YY e o CCK, perfeito? Isso atua de algumas formas. Então, vamos lá. Esse cenário do trato gastrointestinal, ele atua de forma aguda, correspondente aos sinais externos e também aos sinais internos que correspondem ao esvaziamento gástrico, perfeito? Correspondem às mudanças mais dinâmicas no trato gastrointestinal com relação à alimentação, certo? E as sugestões no ambiente. Já o sinal mais crônico, a adiponectina, leptina e insulina, atuam de forma mais duradoura, correspondendo às mudanças no estoque energético, no balanço energético de médio e longo prazo, certo? Então a gente percebe que esses hormônios atuam de forma mais crônica e esses de forma mais aguda. Perfeito? E aqui que bacana, ó, entendendo os sinais, ó. Sinais adipócitos atuando de forma mais longa, né, mais crônica, mais demorada, e sinais gastrointestinais atuando de forma mais aguda, mais imediata. Eles atuam através do quê? Através de um mediador central muito importante chamado hipotálamo. Né? Ele fica na região do diencéfalo, no cérebro, a gente discute as regiões, mas ele tem como função justamente o aspecto
de sobrevivência. Então, reprodução, função sexual, controle do balanço hídrico e de eletrólitos, certo? Então, a ingestão de líquidos, o controle da ingestão de alimentos, agressividade, certo? Comportamentos que envolvem o estresse. Então, o hipotálamo atua todo nesse cenário correspondente à função de sobrevivência. Perfeito? E no hipotálamo, que é do tamanho de uma unha, tem diversos núcleos, tem diversas sub-regiões no próprio hipotálamo. E uma das mais abordadas com relação ao apetite é o que a gente chama de núcleo arqueado. Lá encontra-se alguns neuropeptídeos responsáveis por controlar e suprimir o apetite, ou se não, aumentar o apetite. De um de promover a saciedade, esse então conhecido como anorexígeno, e o outro de promover o aumento do apetite, podendo esse ser ou não baseado na motivação da fome, que a gente chama de neuropeptídeos, orexígenos, certo? A fome é o elemento que se caracteriza pela depreciação do estoque energético. Quando a gente fala de comer, eu estou com vontade de comer, eu quero comer algum alimento, a gente corresponde basicamente num cenário que envolve o apetite, que esse pode ser motivado pela fome, depreciação do estoque energético, seja no trato gastrointestinal ou no balanço energético estocado, ou por outras vias. Estresse, que é as relações entre os estímulos, o ambiente. Então, todos esses cenários estão relacionados a um elemento que envolve o apetite, que é a manifestação desse endereço por ingerir algum alimento. Perfeito? Anorexígenos, que suprimem o apetite. Orexígenos, que são responsáveis pela presença do apetite. Quem são os anorexígenos? São basicamente dois tipos de neuropeptídeos que se encontram aqui no núcleo arqueado no hipotálamo. PONC, que é a pró-opiomelanocortina, não precisa decorar o nome, e CART, que é o peptídeo transcrito de cocaína e anfetamina, certo? Então já tem-se uma ideia de onde foi descoberto. Já o orexígeno corresponde ao neuropeptídeo Y e o peptídeo relacionado ao gene CUTIA, ou também conhecido como proteína AGOT, que é o AGRP, certo? Esses são os orexígenos. No cenário que envolve a ingestão de alimento e o esvaziamento gástrico, eu tenho todo esse processo ocorrendo de forma instantânea, que são esses mediadores agudos. Então, se o indivíduo está com baixa quantidade de comida no trato gastrointestinal, ou faz muito tempo que ele comeu, enfim, já teve todo um processo de esvaziamento, mais grelina é liberado. E ela vai atuar onde? Aumentando a produção de neuropeptídeos que envolvem a ingestão de alimento e o aumento do apetite, que é o neuropeptídeo Y e a proteína GOT, e vai ajudar a suprimir os peptídeos relacionados à saciedade, que é o PONC e CART. Porque esses neuropeptídeos já vão fazer o processo de inibição. Então, vou projetar GABA e inibir a produção desses hormônios, certo? E vão inibir a ação desses outros neuropeptídeos, perfeito? GABA sendo um elemento, em grande parte, um elemento que produz um processo de ação produz um processo de não excitação do neurônio, ele bloqueia o processo de excitação do neurônio, certo? Que é a depressão de longa duração. Então, ele bloqueia a ação do neurônio. Inibitória, agora veio a palavra. Possui ação inibitória sobre o neurônio. Já o glutamato possui ação excitatória, perfeito? Então, nesse cenário, quando aumenta a grelina, decorrente desse processo do esvaziamento gástrico ou de um indivíduo que já vem perdendo gordura corporal, vamos colocar num cenário mais agudo, que é esvaziamento, grelina aumenta. Por outro lado, quando o indivíduo ingere alimentos, ele tem formas diferentes de sinalizar que o processo já está ficando legal. Uma das formas é o retardo no esvaziamento gástrico. Todos eles produzem isso, mas com maior ênfase ao CCK, que é a colocistoquinina. O que ela faz? No processo de retardo do esvaziamento gástrico, eu tenho então expansão da parede gástrica e isso vai acionar o que a gente chama de mecanorreceptores. Além da comunicação direta que temos com o cérebro, do intestino para o cérebro, que corresponde à ação dos hormônios indo diretamente ao sistema nervoso central, eu tenho também essa comunicação indireta, que se dá pelo nervo vagal, ou melhor dizendo, pelo gânglio vagal aferente. Então, eu tenho um fio bidirecional que vai para o cérebro, então a via aferente, do intestino para o cérebro, e tenho a via eferente, que sai do cérebro e vai para o intestino. Tem todo um processo de captação da informação e também projeção dessa informação para o intestino, para entender o que está acontecendo e o que deve ser feito no processo peristáltico, liberação de hormônios e assim por diante. Então, na medida que se tem o esvaziamento, o indivíduo vai se sentindo mais cheio, vem aquela sensação de plenitude. Então, isso é uma abordagem periférica e mecânica
né, baseada no controle da regulação da gestão de alimentos. Perfeito? E além disso, eu tenho a liberação de GLP-1, de peptídeo YY e do CCK. E nesse cenário, eles vão auxiliar no processo de saciedade. Perfeito? Isso pode vir decorrente da ação direta desses neuropeptídeos, PONC-CART, além da inibição desses caras aqui, que é a GRP e o neuropeptídeo Y. E além disso, esse processo que envolve esse retardo no esvaziamento gástrico, essa conexão vagal aferente, ela vai em uma outra estrutura aqui na base do cérebro, que é o núcleo do trato solitário. Qual que é a ideia do núcleo do trato solitário? É justamente receber essas informações, né, lá no núcleo dorso vagal. Então ele vai receber essas informações e, portanto, vai sinalizar e vai projetar para a região do hipotálamo e para outras regiões do cérebro o que vem acontecendo na periferia. Perfeito? Não somente para isso que ele serve, mas parte da sua função é determinada pelas oscilações que ocorrem no processo de ingestão de calorias. Então, ele sinalizando que está ocorrendo um processo de ampliação do estômago, vai-se então sinalizando maior evento sacietogênico diante dessa ampliação. Assim como também ele capta a quantidade de glicose que está passando por lá. Então, tem toda uma comunicação indireta por parte desse gânglio vagal. Perfeito? Então, a gente tem dois cenários bastante importantes aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês, que é o cenário de saciação, que corresponde a essa sensação de plenitude, de estar cheio, saciedade, que corresponde à ausência do apetite durante um determinado período de tempo, e depois o apetite, que é a presença da vontade, que é a presença da intenção, da vontade de ingerir alimentos. Perfeito? Então, saciação, saciedade e apetite. Certo? E basicamente isso é colaborado por esse intermediador, que é o hipotálamo, que recebe informações nesse cenário. Ah, Maicon, e a leptina e a insulina? A insulina não é liberada conforme você ingere carboidratos? Sim. Só que o seu efeito produz uma resposta mais de longo prazo. Não é uma resposta necessariamente imediata. Certo? Por isso a gente começa a observar em um paciente que começa a desenvolver a resistência à insulina e também pode ocorrer o prejuízo no apetite de um processo crônico. Não é de um dia para a noite, certo? Lógico que a oscilação glicêmica, ela pode influenciar no que se refere ao controle dessa glicemia através da ingestão de alimentos, certo? Mas não significa que necessariamente a insulina vai atuar de forma aguda nesse cenário para reduzir a ingestão de comida. Perfeito? Então a ideia da insulina, assim como da leptina, é direcionar o organismo conforme os estoques de gordura, de energia, forem reduzidos. E, por outro lado, a ideia dos elementos do trato gastrointestinal tem como fundamento no quê? Em sinalizar o que está acontecendo de forma mais imediata. Aqui, ó. Então, eu já volto aqui para esse cenário, é basicamente esse cenário. Saciação, saciedade e depois o aumento do apetite conforme essas mudanças que envolvem os elementos internos e os elementos externos. E é a relação da caneca e da banheira. A banheira é o que a gente tem de estoque e a caneca é o que a gente tem passando pelo trato gastrointestinal. As mudanças que ocorrem aqui na caneca acabam muitas vezes sendo mais proeminentes na ingestão de alimentos, que, portanto, leva um incentivo maior comparado com esse cenário aqui. Mas, óbvio, isso se dá justamente pelo quê? Se dá justamente pela precaução, pela antecipação, para evitar com que esse elemento venha acontecer e, portanto, isso possa vir ameaçar a sobrevivência do sujeito, certo? Porque na medida que isso aqui começa a mudar, aí a expressão, aí o efeito dessas mudanças tornam-se mais relevantes, tornam-se mais expressivos. Por enquanto, esse elemento que está relacionado ao esvaziamento gástrico, ele acaba sendo mais impactante momentaneamente ou agudamente, certo? Então, essa é a busca em tentar entender essas diferenças entre aquilo que atua de forma impactante, imediata, né, e aguda, e aqueles que atuam de forma mais crônica, certo? E aí a gente vai conseguindo fazer o gerenciamento conforme a expressão que o indivíduo tem diante desse cenário.